Olá, pessoal. Boa tarde a todos que nos veem neste vídeo. Hoje nós estamos aqui tendo um prazer de receber a nossa irmãzinha, a Katinha Todorov. Olha que nome bonito. E, na verdade, essa nossa conversa, ela vai marcar um projeto, uma ideia que nós temos tido assim como vamos fazer com a Kátia hoje, nesse tempo, queremos conversar com os participantes, os membros da igreja, para que cada um possa conhecer o outro melhor, especialmente nesse tempo em que a gente não está mais se encontrando, né? E desde já eu agradeço a Deus pela vida da Kátia e agradeço a Kátia em particular por essa disposição de conversar conosco nesse tempo. Eu quero começar perguntando para a Katinha justamente sobre esse nome dela, Kátia Todorov. Eu sei que a pronúncia não é Todorov, né? Como é que pronuncia esse nome, Kátia? E de onde vem a origem desse nome tão bonito, tão forte? Forte. Vem de Catarina, né? Olá a todos. Kátia é diminutivo, né? De Catarina. E o Todorov, que é Todorov, né? Tem um som de F, é romeno. Meu pai nasceu na Romênia. Então, o nome Todorov vem dele. Mas eles vieram para cá em que época? Meu pai, ele veio para cá, ele tinha 8 anos. Então, acho que foi por volta de 1926. Ele tinha 8 anos, eles vieram fugido da guerra, né? Meus avós, meu pai e os demais irmãos. Qual Da guerra? Romênia, Ah, da Romênia. da Romênia. Isso foi em que ano? Acho que por volta de 1926, ou um pouquinho mais. Ah, então foi na Primeira Guerra. Foi na Primeira Guerra. A Primeira Guerra. Ah, entendi. Sim. Então a sua mãe é brasileira. Minha mãe, ela nasceu aqui. Minha avó, quando veio para cá da Bulgária, meus avós maternos, né, vieram da Bulgária. Minha avó estava grávida da minha mãe. E minha Hum. mãe nasceu na região aqui de Sorocaba. Ah, entendi. Meus avós E vieram, acho que pararam, né, nessa região aqui. Minha mãe é a filha mais velha, né? uhum. As outras 3 irmãs morreram no navio. Ah, é? Morreu Sim, na por viagem? causa da epidemia de sarampo. 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 Não tinha cura, né? Estavam no navio há mais de um mês. E as filhas da minha avó, as filhas mais velhas morreram. Foram lançadas ao mar, né? Acho que muitas crianças naquele navio, tinha muitos imigrantes, né? E minha avó estava grávida da minha mãe. Nossa, Aí a minha mãe depois passou a ser a filha mais velha, né? entendi. Que coisa, Catinha. É coisa de filme, né? Nossa, que coisa. Sarampo, né? É sarampo. É uma família bem numerosa a sua, né? Sim, eu tenho 10 irmãos. 10 irmãos. 10 irmãos. Você é Eu sou a penúltima. a penúltima, quase Eu a sou a caçula. penúltima. Eu sou quase a raspinha. Veio uma que passou a perna em mim. Ah, e quantos homens, quantas mulheres? São 7 mulheres e 4 homens. 7 mulheres e 4 homens. Isso, seriam 5 homens. A minha mãe perdeu o segundo filho. Ah, Seriam 12, né? Mas a minha mãe perdeu o segundo filho, ficaram 11. ficaram 11. 11 filhos. E todos estão no Brasil? Tem alguém lá na Europa? Parece que tem alguém nos Estados Unidos, é isso? Não, tem 3 nos Estados Unidos. Há 3 nos Estados Unidos. Três mais velhos do que eu moram nos Estados Unidos. O restante moram aqui no Brasil.
E você já foi lá para a terra dos seus pais, do seu pai? Não, não, a gente estava até tentando tirar o passaporte, mas tinha que ter os documentos dos meus avós, mas os documentos se perderam. Depois que eles Hum, faleceram, ninguém achou esses documentos. Então tinha que ter os documentos dos meus avós, né? Ou dos avós maternos ou paternos, mas ninguém, a gente não teve acesso. entendi. A gente estava pretendendo, né, tirar a cidadania de todos os irmãos, né? Mas não deu certo. Mas ninguém, a única que foi ali próximo foi a minha irmã mais nova, ela foi para a Rússia, mas ela não chegou a conhecer a Romênia. Entendi. A gente, né, você já nos contou, né, que a sua educação cristã começou muito cedo, né, desde pequena, é Sim, isso? sim, sim. É tanto assim, quem levou a minha mãe para a igreja foi o meu pai. Hum, O casamento deles foi arranjado, né? é? É. Os meus avós, por parte de mãe, tanto de um lado como de outro, do meu pai também, tinha aquela coisa da tradição, né? Tinha que casar com alguém da mesma origem, né? Hum, E os meus avós escolheram o meu pai para minha mãe. Minha mãe, a princípio, não gostava dele, né? hum, E foi um casamento arranjado, né? Ó, você vai casar com fulano, porque ele é nosso patrício, né? Como eles falam, é nosso hum, patrício, é da mesma origem, você tem que casar com ele. Aí ela casou com ele, ele já era cristão, ela não sabia, acho que nem meus avós sabiam, ninguém sabia, né? E depois de um tempo, minha mãe fala que o meu pai evangelizou ela, meus avós, e levou todo mundo para a igreja. E daí começou, né? Então eu já cresci num ambiente cristão, apesar que quando eu nasci, meu pai já estava desviado da igreja. ah, é? Mas a minha mãe sempre foi firme, né? Minha mãe levava a gente para a igreja desde novinho. E meu pai, assim, meu pai sempre apoiava, ele queria que a gente fosse. Ele ia de vez em quando depois, mas ele tinha se afastado. Mas eu e meus irmãos crescemos dentro da igreja. Entendi. E a sua mãe, ela tem quantos anos mesmo? 94. 94. E é lúcida. Bastante lúcida. É Faz até pilates. verdade. Que legal. Que legal, Kátia. É bem É, animada, bem é, feliz. que legal. E assim, a gente sabe, né, que não basta nascer numa família cristã, Sim, né? sim. Existe um momento em que Deus fala com cada um, né? E quando é que foi, quando que aconteceu esse momento que você efetivamente conheceu a Cristo, Kátia? Como eu falei, fui criada dentro da igreja, escola dominical, nos cultos, direto, o culto da semana, culto do final de semana. Estava sempre na igreja. Que igreja que era? Mas aí, oi? Que denominação que era? Na infância, os meus pais, a origem foi uma igreja batista, porque era uma igreja batista russa, né? Uhum. Que nós frequentávamos. Eu acho que e quando eu nasci, eu frequentei um pouco essa igreja, né? Mas meus pais já frequentavam há anos. É uma igreja que era Igreja Batista da Ressurreição na época. Uhum. Depois se tornou a primeira igreja batista de Carapicuíba, São Paulo, onde eu morei, né? Uhum. Mas era uma igreja predominantemente de russos, Uhum. búlgaros, né? Os polacos. Entendi. E depois nós frequentamos um tempo a Assembleia de Deus, por muitos Uhum. anos. E minha mãe, assim, depois que nós saímos da cidade, minha cidade de origem, nós fomos frequentar uma igreja mais próxima de casa, Sim. que na época era a Igreja Pentecostal Livre. Uhum. Ela saiu da Quadrangular. Certo. E fiquei lá até os 19 anos de idade. Hum.
Minha mãe continua hoje, ainda hoje, nessa igreja. Olha Hoje ela só, tem um outro nome, né? Igreja Cristo Liberta, em entende? Osasco. E aí, então, na adolescência, né? Quando chega a adolescência, aquela época das dúvidas, dos questionamentos, né? Foi a época que eu me questionei o que eu estava fazendo na igreja, o que seria da minha vida, para que aquelas coisas, né? Para que eu vim ao mundo, para que eu existo. Então, essas indagações que eu acho que afloram bem na adolescência, que é a época né, dos ajustes, né, na nossa vida, das escolhas, do começo das escolhas que a gente tem que fazer. E aí eu dei uma afastada da igreja, comecei a afastar um pouquinho e me perguntando, né, o que de fato era para a minha vida. Eu sempre fui muito introspectiva, né? Uhum, Muito pensante, assim, muito analisando as coisas, a vida. Então eu me perguntava para quê, né? Para que eu estava aqui? Por uhum, que eu tinha nascido? Por que eu estava nesse mundo? Então eu estava cheia de dúvidas acerca disso, qual que seria o meu propósito, né, no mundo. uhum. Uma família enorme, né, de um monte de irmãos, e para que eu estava? Para que eu tinha nascido? E fiquei assim, acho que uns 6 meses fora da igreja. Só que um dia eu estava sentada assim na varanda de casa e uma das minhas irmãs, que é a minha irmã Anitta, né? Hoje ela mora nos Estados Unidos, é pastora. Uhum. Ela estava ouvindo umas músicas, né? Evangélicas, né? Que eu já também conhecia há muito tempo. E ela sempre colocava lá, tocava as músicas, e eu estava na varanda, lá pensando na vida. Uhum. E uma das músicas começou a tocar e falar comigo, tocar meu coração, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha, eu tinha 14 anos. 14. Tinha 14 anos. E aquela canção começou a tocar meu Você lembra coração. que canção que era? Era uma canção dos Vencedores por Cristo, que é um Uhum. grupo que ainda existe até hoje. Eles eram um grupo missionário de missões, né? E geralmente eles faziam missões nas universidades. E Se Eu Fosse Contar, o nome da música. Hum, E a música fala: se eu fosse contar de alguém eu ouvir, eu poderia um detalhe esquecer, mas quando se contar algo que não se viu, muita gente talvez não vai crer. Mas o que senti com o toque da fé, que até com os olhos da alma eu vi. Né? E ela fala, né, do toque do Espírito Santo e tal. Então, o Espírito Santo começou a falar comigo. olha só. E eu ouvindo a canção, comecei a chorar ali sozinha, né? Uhum. Aí eu entrei e fui procurar minha mãe, levei minha mãe para o quarto lá dos meus irmãos que estava vazio. Falei, mãe, eu quero fazer uma oração de entrega, de Olha entregar a só. minha vida para Jesus. A minha mãe ficou surpresa e feliz, né? Uhum. Porque às vezes os pais pensam, eu estou levando o meu filho para a igreja, né? O meu filho está na igreja, ele está me acompanhando na igreja, então está tudo certo. E a gente sabe que não é assim, né? Tem um momento que cada um tem que tomar a sua decisão. E, logicamente, cada pai que é cristão, cada mãe que é cristã, quer que o filho tome a decisão certa, né? De entregar a sua Uhum. vida para Jesus, de escolher realmente seguir os passos, né, de Jesus. E naquele dia foi isso que eu fiz. Minha mãe fez a oração e ela fez a oração para que eu repetisse também, né, entregando minha vida. E dali por diante, nunca mais, né? Eu deixei, depois de alguns meses, já tinha 15 anos, eu me batizei. Uhum. Então foi muito marcante. Uhum. Eu sempre me lembro assim daquele momento, daquele instante ali na varanda, né? Uhum. Da canção e aquele ardor que eu senti, né? De tomar uma decisão e buscar minha mãe para entregar minha vida para Jesus. Que legal. E aí você começou.
servir na igreja nesse tempo, logo depois? Sim, é assim, praticamente imediatamente. Uhum, Aí já me envolvia, assim, na verdade, antes de eu ter uma decisão, eu já participava. Com 12 anos eu já cantava no uhum. coral de adultos, né? Ah, é? Já cantava no coral de adultos, já participava do grupo de jovem. Hum, Eu era muito alta para a idade, né? uhum, Agora não parece, mas com 12 anos já tinha a altura que eu tenho agora. Então eu hum. já participava do grupo de jovens, já cantava no coral e tudo mais. Mas depois que eu tomei uma decisão, aí depois eu me envolvi com a aula com as crianças, participava de evangelismo de rua com o pessoal dos jovens, né? Uhum. Então, aí me envolvi bastante. Aí o pessoal me jogava para testemunha. Ah, é? É. Que legal. E aí, com o tempo também, comecei já participava do grupo de louvor da igreja, também já dirigi alguns cultos, cheguei a dirigir o culto de jovens. Então, assim, fui me envolvendo cada vez mais, e aí para mim era muito natural, né? Entendi, Era natural aquilo para mim, entendi. e fazia parte já da minha vida, e então tudo que me ofereciam para fazer, eu estava fazendo. Que legal. Você conheceu o seu então marido, né? O Azael, nessa igreja? Sim, eu conheci o Azael, eu tinha 18 anos. Eu estava Hum, nessa igreja, que é a Igreja Pentecostal Livre, em Osasco, que hoje é Cristo Liberta, onde eu passei dos 5 anos de idade até os 19. uhum, E eu conheci ele a igreja tinha alugado um local em Osasco, uma casa, para os jovens fazerem cultos. Então, era hum, uma casa alugada à parte do local da igreja, né? Uma casa no centro da cidade de Osasco, onde nós fazíamos eventos para os jovens, cultos, alguns eventos, né? E, e foi nessa casa que eu encontrei, que eu conheci o Azael. Nós tínhamos um amigo em comum, hum, e nessa época eu tinha feito um curso de liderança. Eu não sei se o senhor já ouviu falar da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. uhum. Eu tinha feito um curso de liderança de 1 ano lá. E depois desse curso, eles me chamaram para ministrar o curso na cidade de Osasco, numa sala que eles tinham alugado. Então, eu fiz o curso, depois eu fui ministrar esse curso. E nesse curso, eu sendo a ministrante, eu conheci esse rapaz, que por acaso eu não sabia, era amigo do Azael. Ele Uhum, começou a fazer o curso comigo. entendi. E ele comentou com o Azael: Olha, eu conheci uma moça assim, assim, ou uma loira de olhos azuis, do jeito que você gosta. Ah, E ele falou dessa casa, que nós tínhamos culto de jovens e tal, e tal, e tal. E o Azael foi lá para conhecer a casa, né? E no dia que ele foi, eu que o recebi à porta. olha Porque só. geralmente eu sempre estava lá mais cedo, né? E para fazer a recepção, e geralmente eu fazia a direção do louvor. E eu que recebi ele na porta. E dali em diante E foi ali meio que amor à primeira vista? foi. Na hora que eu bati o olho nele, eu senti. As pessoas acham que pode ser incrível isso, que não existe. A hora que eu bati o olho, nossa, eu tinha só 18 anos e ele também. Me veio já o pensamento: esse cara é o cara de Deus para você. Olha só. E aí foi, a gente começou uma amizade, conversando, a gente conversava muito da Bíblia, sobre o amor de Deus e tal, e tal, e tal. E depois de 1 mês ele me pediu em namoro. Um mês. Ainda Deu um gelinho nele? dei um gelinho nele, sem pedir para ele esperar e tal, que eu ia orar.
E depois do pedido, acho que eu demorei 2 semanas para dar a resposta. Uhum. E dali, então, tchau, né? Namoramos, noivamos e casamos. Quando foi o casamento? Quanto tempo depois? 2 anos e 7 meses. Quase 3 anos. Quase 3 anos. Agora, você viveu, então, a boa parte do tempo lá na região, na Grande São Paulo, né? Sim, Mas onde é que Sorocaba entra na sua vida? na minha vida. Sorocaba já estava, né, na minha vida porque os pais do Azael moravam aqui. Meu Hum, marido, Azael, ele já tinha morado aqui na infância, né, no começo da juventude. Depois uhum, foram para Osasco, que era para ele me conhecer. com certeza. E, e quando eu conheci o Azael, depois de um tempo, né, depois de casada, depois de um tempo, os pais voltaram a morar aqui em Sorocaba. Hum, E esporadicamente nós vínhamos para cá, para visitá-los, né? certo. Então eu já tinha esse link, né, com Sorocaba. Uhum, E já gostava muito da cidade, achava uma cidade bonita, né? A gente gosta muito de cidade interiorana. E mas vai fazer em fevereiro vai fazer 5 anos, né? Que nós estamos morando aqui. Mas a decisão de vir morar aqui, essa porque foi a primeira mudança que nós fizemos depois de casados. hum, Nós moramos 30 anos no mesmo lugar. 30 anos. 30 anos. Nós casamos, fomos morar na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Nós moramos por 30 anos no mesmo lugar. Hum, E só que assim, estava acontecendo muitas coisas, minha vida estava muito tumultuada e apareceu a oportunidade de nós virmos para cá, de dar sei. uma reviravolta, um recomeço. Eu falo que é um recomeço, né, para nós. Uhum, É um novo lugar para morar, conhecer novas pessoas, procurar uma nova oportunidade de trabalho. E nós tivemos a chance, né, de virmos para cá e a gente estava orando a respeito disso. Eu lembro que uma manhã, foi acho que quase no finalzinho de 2015, eu já estava com problemas de saúde aparecendo uhum, e nós oramos, né? E oramos assim com fervor e com clamor também para Deus, né? Mudar a nossa uhum, história, porque estava acontecendo muitas coisas que estavam abalando a gente, entristecendo em várias áreas, né? Além da questão da saúde. E a gente pediu para Deus, né, uhum, mudar a nossa sorte e dar uma oportunidade para a gente. E acho que meia hora depois o telefone tocou. uhum. E a minha irmã mais velha perguntou para mim se nós queríamos mudar, sair daquele lugar onde nós estávamos morando. Uhum. E que onde nós escolhêssemos morar, né, eles iam nos abençoar por um tempo para a gente conseguir mudar aquela situação e poder vender o nosso apartamento e mudar a nossa história, né? Meia hora depois que vocês Meia hora oraram, depois. Meia hora depois. que coisa. Então, nós sentimos que foi uma resposta de Deus naquele momento, Uhum, né? Para dar um refrigério para a gente. E foi assim que aí no começo de 2016, fevereiro de 2016, nós mudamos para Sorocaba. uhum. Eu me lembro de ter visto vocês dois, né, passando lá em frente à nossa igreja. Na época estava lá no Jardim IP, né, que o apartamento seu era ali pertinho, né? Sim, E foi ali que nós nos conhecemos, né? sim, E eu assim, ouvindo mais um pouco eu conheci alguma coisa desse relato seu, mas não com tanto detalhe, né? Mas eu consigo ver, né, que parece muito claro, né, que Deus esteve sempre conduzindo, né, os seus passos, né, todos, né? sim,
você e sim, do Azael, né? sim, porque a gente teve, assim, aprendeu logo cedo, além com nossos pais, mas também com onde nós frequentávamos, né, a igreja, que a gente tem que recorrer a Deus, né? A gente tem que buscar a direção de Deus para tudo na nossa vida, para cada detalhe. Porque se não for com a direção de Deus, não vai dar certo, né? Pode dar certo por um tempo, não sei, mas tendo a direção de Deus, assim, é o que basta. Uhum. Então, para tudo a gente recorre a Deus, sempre recorreu para todas as questões da nossa vida. E por mais que a resposta às vezes parece demorar, ela vem. Sim, E às que bom, vezes vem de uma maneira bem surpreendente. com certeza. Você falou, né, da motivação de vocês terem se mudado lá de Carapicuíba para Sorocaba. Houve uma série de tribulações, né, na vida de vocês, e Sim, uma dessas tribulações foi uma doença, né? Era uma doença sim. misteriosa, né, que você não sabia exatamente o que você tinha. Conta um pouco sobre essa doença. Então, no começo de 2015, eu comecei a ter muita dor de cabeça. Assim, como se fosse uma enxaqueca muito forte. Sim. E eu tinha enjoo, mal-estar, e não suportava a claridade. Então, o pessoal falava, acho que deve ter algum problema de fígado, né? Eu Uhum. tomava um remedinho, dava uma melhorada, tal. E sabe como é que é a gente, né? Deixa para ir para o médico assim, no última instância. Sim. E tomava um remédio, passava, tal. Mas no final de 2015, foi em dezembro, eu e a Zé, a gente estava assistindo um filme e tal, e a cabeça começou a doer muito, mas assim, uma dor insuportável. Era uma dor que refletia assim, do cóccix, da coluna, e era como se fosse um choque. Subia pela coluna e como se explodisse na cabeça. E era uma Nossa, dor insuportável. nossa. Mas uma dor que eu comecei a gritar de dor e falava assim, a minha cabeça, ela vai explodir. E eu falei, eu não vou mexer, sabe? Aquela sensação que a cabeça ia explodir, e eu com medo de mexer, e eu sentia os choques, né, subindo pela coluna e refletindo na cabeça. A gente precisa ir no médico e tal, e tal. Aí eu falei para ele, vamos. Aí a gente começou a orar, clamar o nome de Jesus e orar e orar. E aquela dor foi passando e nós fomos para o pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, o pronto-socorro era pertinho de casa. Acho que 1 minuto, 2 minutos de carro, nem isso. E nós fomos para o pronto-socorro, mediram minha pressão, estava 18/12. Nossa. E a glicemia estava 176. Aí daí, com a instrução lá do atendimento, ó, você tem que procurar um posto de saúde, um médico, e verificar sobre, a respeito da sua pressão e também sobre a sua glicemia. Isso foi em que Aí, ano, Cátia? Que ano? em final de 2015, Final de 2015. Um pouco antes de final vocês de virem para 2015, cá. 5 anos quase. E daí, minha pressão não dava sossego. Então, durante o dia, descia, subia o tempo todo. Aí fui, né, no posto de saúde, fui atendida e a médica falou, ó, já vamos receitar para hipertensão, dar Uhum. remédio para hipertensão. E quanto à glicemia, nós precisamos fazer os exames para ter certeza se você tem diabetes ou não. Uhum. E aí começou aquela coisa, toma remédio, toma remédio, toma remédio, e a pressão, ela variava, né? Chegou um dia que eu estava nesse posto, que também era perto da minha casa, lá em São Paulo. Eu estava aguardando, né, a médica me atender, e as atendentes falavam, não sei se ela vai conseguir te atender agora, tal, né, porque eu falei, olha, eu estava passando mal em casa e tal, mas agora eu estou bem. Aí uma das atendentes resolveu medir a minha pressão. Uhum. Naquele momento eu não estava sentindo nada, mas a minha pressão estava 20/11. Nossa.
Aí elas ficaram super assustadas e me encaixaram lá para a médica atender. Aí fui medicada e tal, e tal, e tal. E assim foi, comecei a tomar. Aí logo depois, isso foi em dezembro, logo depois, fevereiro, eu já estava aqui em Sorocaba e comecei também a fazer o acompanhamento, né? Consegui um posto, fui morar perto da Vila Aro, ali, né? Perto da igreja, Jardim Pedro, o posto mais próximo ali na Vila Aro. Comecei a fazer também ali o acompanhamento. O médico pediu os exames, pediu. Mas, assim, a questão do exame específico para hipertensão, até eu nunca tinha feito. Nunca me pediram. Uhum. E o médico também começou a dar novos remédios para hipertensão. Aí eu pedi o exame da glicemia. Ele pediu a curva glicêmica, né? Certo. Quando eu fui tentar fazer esse exame, na verdade isso foi em São Paulo, recordando. Eu fui tentar fazer a curva glicêmica que a médica tinha pedido em São Paulo. Só que no dia que eu fui fazer, quando elas mediram a minha glicemia, ela já estava 200 em jejum. Nossa. Então, o pessoal falou assim, não tem jeito, você não pode fazer a curva glicêmica, porque se você tomar a glicose, você pode ter uma crise, né? Uhum. Então, não tem condições, então eu não cheguei a fazer. Então, eu já vim para Sorocaba com esse diagnóstico da hipertensão e da diabetes, mas sem ter feito os exames específicos, porque o da hipertensão não me pediram o mapa e a curva glicêmica eu não consegui fazer porque já tinha 200 de diabetes em jejum. Então, era Uhum. muito arriscado. E comecei já a fazer esse tratamento aqui em Sorocaba, mas já sentindo coisas diferentes. Eu não conseguia dormir do meu lado esquerdo, eu passava mal, então a pressão subia, o batimento subia, eu sentia falta de ar, e eu falava isso para o médico já no atendimento do posto, e eles não davam muita atenção. Né? Ele falava, deve ser da diabetes, deve ser a pressão que não está muito controlada, e mais remédio. E mais Uhum. remédio, aumentando a dose, aumentando o tipo de remédio, e sempre assim. E eu falando, não, mas é muito estranho o que eu passo, doutor. Eu não consigo dormir do lado esquerdo, eu sou canhota, né? Eu não consigo dormir do lado esquerdo. Depois na igreja, às vezes eu não conseguia virar do lado esquerdo. Se o Azael estava do lado esquerdo e eu tivesse que virar, já começava a me dar essa sensação também de mal-estar e eu sentindo que a pressão estava subindo e passando mal. Uhum. Isso, e vai, e no poço nada. Depois acho que de mais de um ano fazendo tratamento já no poço aqui de Sorocaba, o médico me pediu um mapa. Mas assim, eu sempre passando mal. Principalmente, eu me preocupava tanto com a questão da diabetes, mas principalmente a pressão, ela nunca dava sossego. Ela nunca estava normal. A diabetes, ela estava até meio controlada, né? Mas a pressão estava sempre dando trabalho. Aí foram indo, e depois eu não conseguia atendimento especializado pelo SUS, né? Porque é Uhum. muito difícil marcar exames especializados. E eu consegui, né, eu ganhei, né, um Uhum. convênio. E no convênio também comecei a fazer exames e falar para o médico que eu estava sentindo. A princípio também eles não estavam dando muita atenção, achavam que era ansiedade. Você está muito ansiosa, você Uhum. anda muito ansiosa, não é? Doutor, todo mundo tem problemas, né? Mas eu não creio que é ansiedade. Não, você está muito ansiosa e taca remédio. Mas, É na mais verdade, você era sempre tratada como hipertensa e diabética. já desde o começo, desde quando eu vim em São Paulo, hipertensa e diabética. E já querendo me jogar também depressão e ansiedade, porque já estavam querendo me dar remedinho para acalmar.
Para né? você, Para para você ficar ficar calminho. relax. E no convênio também, no começo, foi assim. Nós estamos em 2020, eu comecei no convênio no final de 2018. Acho que foi isso, final de 2018. E começando a fazer os exames e tal, e tal, e tal. E passando mal, passando mal, passando mal. E nada. Aí um monte de remédio, tomava um monte de remédio. Acho que só para a pressão eu cheguei a tomar 8 tipos de remédio para pressão. Só para pressão? Só para pressão, para segurar. E a Nossa. diabetes eu tomava 2, às vezes, dependendo, 3. Mas eu cheguei a tomar 2, e assim, com dosagens bastante altas. Até que setembro do ano passado, eu comecei a ter crises muito fortes. Dores nos braços, nas pernas, assim, dores muito insuportáveis também. Eu não conseguia andar, eu não conseguia levantar, e muita dor, e aquela palpitação, aquela sudorese, e a pressão também indo lá para cima. E aí começou a minha romaria, né? Indo para o PS da Unimed, e no PS os médicos falavam, tal, já tinha aquele, né? Eu tenho diabetes e tenho hipertensão. Você tem Uhum. diabetes, hipertensão, então tá. Mas para diabetes eles não estavam dando muita atenção, não. Então eles estavam sempre dando remedinho para a minha pressão, para segurar a Uhum. pressão. E olha, eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que correr para o pronto-socorro. Com as crises, né, de dor, essas dores assim que eram insuportáveis, e a pressão lá em cima. E às vezes a pressão que chegava lá no topo, assim, eu tava bem quietinha, eu levantava, a pressão subia para 19. Daí a Nossa. pouco eu sentava, e aí de repente ela ia baixando, voltava ao normal. Aí ia pro PS, às vezes ela estava normal lá. Eles falavam, tudo pressão tá normal e tal, e tchau, e benção, né? Ficava por isso mesmo. E ficava por isso mesmo. E ficava nessa, sobe, desce e tal. Tanto que alguns médicos chegaram a chamar, acho que um médico específico chamou o Azael de canto e falou para ele: Ó, tua esposa tá com depressão. Você tem que procurar um tratamento para ela, porque ela tá com depressão. Esses sintomas que ela tem é de depressão. E, E então ficou nessa, né? A minha e pressão, é, ela chegou a 23/11, uma nossa. coisa louca assim. E Agora, quando chegava, nesse tempo, eu imagino que você persistia nas orações. sim, pedindo oração para os irmãos da igreja, pedindo oração para minha mãe, para minha família, para todas as pessoas que estão ao meu redor, que sabem que eu creio, né, em Jesus, creio no milagre, no poder de Deus, e pedindo oração. Falei, irmãos, né, eu sempre falava, às vezes no WhatsApp, e pedia orações específicas, né? Tá acontecendo isso, 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 e ninguém, não tem uma solução, não me dava um diagnóstico. Porque eu falava, eu não estou depressiva, não é depressão. Chegou a E não é tomar possível. remédio antidepressivo? Eu tomei um pouquinho, mas eu mesma falei, não vou tomar isso. Eu Entendi, decidi não tomar, entendi. Mas, porque receitaram. aham, Tanto que lá no PS chegaram a me dar, acho que diapazetam, não, diapazetam, uma coisa assim. ai, não lembro o nome do Mas, remédio. enfim, eu sei que essa sua história está tendo, né, um final feliz e, e eu sei que vai ser muito legal você compartilhar conosco esse milagre, essa graça que ocorreu na sua vida. Sim, começou assim, a gente orando muito, até que 2 médicas no PS pediram exames que os outros já não tinham pedido. Uma pediu um exame específico dos rins, porque ela falou, se você é diabético, precisa de algum exame dos teus rins. O exame dos rins, e a outra me encaminhou para o neurologista. E no exame dos rins já apareceu uma desidratação nos rins. Eu falei, desidratação, né? E tal. E já foi uma luz na fila do túnel. Eu falei, alguma coisa está acontecendo ali, né? Uhum.
comecei a tomar muito mais água do que o normal e água de coco. E, surpreendentemente, no dia seguinte eu já estava melhor, não estava sentindo mais Uhum. aquelas dores no corpo que eu tinha, que eu não podia me mexer, braço, pernas, assim, da garganta até o ventre, assim, mas era uma dor muito estranha. Uhum. E começou a melhorar. Até que eu fui na cardiologista, ela me pediu uma bateria enorme de exames, e dentre eles um ultrassom do abdômen, Uhum. que foi onde apareceu uma lesão na glândula suprarrenal, do lado direito. E descobriu-se depois que era um tumor, né, um felcromocitoma, Uma que é doença um tumor raríssima, né? raro, Raríssima. raríssimo. E o médico falou: olha, esse tumor aí já deve estar há muito tempo, porque ele tem quase 6, ele tem 6 centímetros. Ele tinha 6 Sim, sim, centímetros. sim. Há muito tempo já está esse tumor aí. E é esse tumor que está desestabilizando tudo, principalmente a sua pressão arterial. Então, ele é um tumor que ele produz hormônios, né? Um, hormônios que liberam no organismo, Uhum. né? E em excesso, né? Como o hormônio, esse tipo de hormônio, digamos que ele tem um patamar máximo, que é 460. Eu não sei Uhum. explicar em termos médicos. E a minha dosagem desse hormônio no organismo estava mais de 5 vezes maior Nossa. do que o normal. Então, ele estava provocando a, a, a pressão descontrolada, subir a pressão, o descontrole dos batimentos, a sudorese, É, a desestabilização da glicemia também. Então, assim, parece que ele estava desestabilizando todo o meu organismo. parece que ela também ela libera quantidades grandes de adrenalina, né? E talvez É, por isso você ficava naquele estado emocional que parecia uma ansiedade, então, né? Na verdade, não era o hormônio ansiedade. que mais, o que mais ele produzia, a adrenalina até que estava dentro do patamar, era o noradrenalina. Hum, Esse hormônio, ele estava muito acima, mais de 5 vezes acima. Então, esse hormônio, ele desestabiliza toda essa questão. E ele dá a sensação de que a pessoa está depressiva. Ele causa os mesmos sintomas, ou ele pode também levar a pessoa a ficar depressiva de fato. entendi. Uma das causas também pode levar à depressão. E por isso que eles achavam, olha, ela está depressiva, ela está ansiosa. Mas esse hormônio é um hormônio que quando você está debaixo de um estresse muito grande, Aham. ele é liberado para te ajudar. Uhum. Né? Mas no meu caso, ele estava sendo liberado demais, 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 demais. E aí estava causando essa loucura toda por causa do tumor, né? O tumor estava causando a produção, né, desse hormônio em excesso e Uhum. estava causando toda essa bagunça no meu sistema, no meu Seu corpo, organismo né? todo, seu No organismo todo. organismo como um todo. Então E, causava várias situações. e aí, uma vez descoberto o tumor, foi feita uma cirurgia, é isso? Sim, eu fiz a cirurgia agora em março, né, desse ano, Uhum. e com a retirada do tumor, no dia seguinte a minha pressão já estava estabilizada, eu estava normal. E desde então, agora eu fiz o mapa, né? Uhum. Depois desses anos todos, eu fiz, logicamente, depois no convênio, eu fiz o mapa na primeira vez, tinha realmente dado, a minha pressão estava completamente descontrolada. Uhum. E agora, feito o pós-operatório, o mapa pós-operatório,
a pressão está completamente normal. Olha que benção. A minha glicemia, ela se normalizou, né? Ela está controlada, porque eu tinha picos também e tomava remédio e nunca estava bom aos olhos dos médicos, né? Hoje ela está boa, tanto em jejum como pós almoço e tal. E hoje você pode dizer que está curada. Sim, graças a Deus, né? Eu sempre orava pela cura. Falei, se o senhor quiser me curar, o senhor me cura, da maneira que for, mas eu não sabia que era dessa forma. Eu nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida. Eu nunca tinha ficado num hospital, nunca. E foi a primeira vez, né? Mas foi muito tranquilo, eu fui super bem tratada. E com a retirada do tumor, a minha vida se normalizou. Várias coisas no meu organismo eu vi que voltaram ao normal. Foi muito assim interessante, porque eu achava que eram problemas isolados, né? Mas de fato era por causa do tumor que estava provocando toda aquela questão e desestabilizando o meu bem-estar. Agora está tudo estabilizado e tudo voltando ao normal. Tanto que voltou bem ao normal, que eu já estou mais fortinha agora. Legal. Mas graças a Deus, assim, foi uma. Quer dizer, eu fiquei mais de 5 anos, eu acho que até anterior a 5 anos, porque eu comecei a sentir esses sintomas desde 2015. Então, se eu estava sentindo os sintomas, é porque já existia a doença. Uhum. Tanto que hoje foi, né, depois da retirada do tumor, sabe-se que era o tumor que estava provocando tudo aquilo. Então, o tumor, a doença, já vem há mais de 5 anos. E você, se você pudesse falar para as pessoas, né, sobre o seu caminho para a cura, né? Poderia dizer que a oração foi preponderante? Oração e intercessão. A minha oração, o meu clamor pessoal e a intercessão dos irmãos. Amém. Isso é fundamental, porque eu sempre falo que ninguém luta sozinho. Uhum. E a tua causa não é só a tua causa, né? A Bíblia fala que quando alguém do corpo sofre, todos sofrem conjuntamente. Uhum. E quando se alegra, também se alegra conjuntamente. Como Claro. vocês sofreram comigo, hoje é tempo de se alegrar comigo também. Pela cura, né, por eu estar bem, por essa questão ter sido resolvida, né, na minha vida, que foram anos, né, indo atrás, tomando um monte de remédio, e hoje eu não preciso, né, de tantos remédios e essa questão foi resolvida, né? Graças à oração, graças à intercessão e a fidelidade, né, do Senhor, de Deus sempre se inclina, né, quando a gente clama, quando a gente busca, e como eu falei, ele vai agir da forma dele. Eu nunca imaginava que seria dessa forma. Eu pedi a cura, Senhor, eu não quero hipertensão, não quero diabetes na minha vida, não quero isso, né? Não quero doença. Eu sei que o Senhor pode me curar. Uhum. Tanto que eu já experimentei outras curas na minha vida. Eu sei que o Senhor pode me curar. E Deus agiu dessa maneira. E Ele sabe por quê. Né? Como que ia servir meu testemunho, para que a forma como Ele trabalhou na minha vida, a questão das pessoas orarem e Deus começar a abrir e dar direção para os médicos para descobrirem exatamente o que estava acontecendo comigo. Que legal, que coisa boa, né? Graças a Deus. Que bênção. O Catinha, você acha que é possível uma pessoa se dizer cristã e não ter a oração como uma coisa fazendo parte da vida dela? Um cristão ele não subsiste sem oração. A gente pode ter momentos que a gente fica abatido, desanimado, sem forças, né? Enfraquecido.
e às vezes, não vou orar, né? Estou desgastado. Mas um cristão, por mais no momento de fraqueza que ele passe, de desgaste, né? Não tem o Espírito Santo que habita dentro da gente, ele mesmo nos leva a clamar e querer buscar a Deus. E principalmente no meio de uma situação de desespero, de dor, né, de dificuldade, não tem como a gente não buscar a Deus em oração e aclamar. E a oração ela tem que ser uma parte crucial, né? Porque a oração é conversar com Deus, é conhecer, é se deixar conhecer e conhecer a Deus. Legal. Porque a gente abre o nosso coração, né, se revela, apesar que nós sabemos que Deus nos conhece, mas Ele gosta de quando a gente conversa, se revela para Ele e é sincero. E é uma necessidade. Então, a oração é crucial para um cristão. Ele não vive, ele não pode viver sem oração, porque senão ele morre, ele murcha, ele se enfraquece e desanima de vez. Ele tem que clamar, ele tem que orar. Até tem aquela musiquinha das crianças, né? Leia a Bíblia e faça a oração, né? Se quiser crescer. Se quiser crescer. Né? Porque se não orar e não Não tem conhecer como, a né? Bíblia, não cresce, fica estagnado. É verdade. Ô, Catinha, a gente está caminhando já para o final da nossa conversa. Como é que você vê hoje a igreja, a igreja em geral, a nossa igreja em particular, no meio dessa pandemia, uma situação totalmente inusitada, né? Como é que você consegue imaginar um pós-Covid? Como a gente está falando aqui, a gente tem que orar muito. Orar para cada um de nós não desanimarmos, manter a nossa fé viva, nossa fé ativa, né, em Jesus. Como eu ministrei domingo, né, não desistir da nossa fé, não desistir de Jesus. Então a gente precisa orar para que a gente persevere, continue firme, para que quando nós estivermos juntos presencialmente, esse fervor, né, contagie um ao outro. Então a gente tem que buscar individualmente, continuar orando, continuar meditando na palavra, para que quando nós estivermos juntos novamente, a igreja possa crescer, né? E se desenvolver da maneira que ela precisa. Mas a oração na vida de alguém é muito importante. E se nós não continuarmos orando, buscando a presença de Deus, o que será da igreja? O que será da igreja de Cristo, né? Se ela achar que orar não é importante, ou buscar a palavra, né? Ou até não ouvir uma palavra, não ouvir uma mensagem, porque isso é alimento para a nossa alma. Sim. E tem um lema, né, que fala-se assim: você é aquilo que você come. Nós somos aquilo que nós comemos, do que nós nos alimentamos. E isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Nós somos aquilo que nós, do que nós nos alimentamos. E o que nós estamos nos alimentando? Da palavra, do amor de Deus, da mensagem de Jesus, ou a gente está alienado a isso? Entendi. Então a igreja ela não pode se alienar, principalmente nesse tempo de epidemia. Nós precisamos estar muito mais próximos de Deus, buscando a presença dele, para sairmos dessa situação mais firmes, mais ainda próximos do Senhor e mais ainda intensos para ele usar a nossa vida depois. Entendi. Ô, Catinha, vou fazer um joguinho rápido aqui, um bate-bola aqui, coisa rápida. Um livro marcante em sua vida? 18, Não Há Tempo que Perder. Eu li esse livro na minha adolescência. Eu não lembro a autora. Aliás, tem 2 livros muito importantes, que é o 18, Não Há Tempo que Perder, e Johnny, que é a história de uma moça que ficou tetraplégica. Legal. Um filme que você
marcou e que você recomenda? Filme? Nossa, eu sou terrível para guardar nome de filme. Eu já assisti 490 mil. A gente sempre assistimos bastante, mas... pastor, nome de filme? Eu não vou lembrar. Ah, tudo bem. Se você lembrar, você Marcante? fala. É, Qual? não vou lembrar. Assim, eu já assisti vários, né? Ah, eu lembro de um que até hoje, assim, eu assisti também, eu era novinha, mas já era casada, acho que já era casada com Azael. O dia seguinte, Hum, o dia seguinte. quando acontece assim, que o mundo acabou, né? Você, Teve a guerra, e o dia seguinte. Então eu não esqueço desse filme. legal. Ou um hino que te marcou e marca um hino, Eu vou falar da minha conversão, se eu fosse contar, aquele lá, se eu do fosse Vencedores contar. por Cristo. Legal. É Mas tem vários. um sonho que você pode compartilhar com a gente. Um sonho. Eu ainda sonho em escrever um livro de poesia. De Sempre poesia? gostei, sempre gostei de escrever. Verdade? Sim, Então, mas isso significa que você tem poesias aí? tenho bastante. Eu Tem algum escrevo poema? eu escrevo acho que desde os 15 anos. Ainda tenho meus cadernos dessa época. E eu dava os cadernos para os amigos, para eles lerem o que eu escrevi e deixarem uma mensagem para mim. Então, e também tem muitas coisas que eu escrevi endereçada a esses amigos também, amigas, né, em especial. Eu escrevi em forma de oração, né, para Entendi. elas. E agora, esses tempos, eu compartilhei, porque tenho 3 amigas que são desde a minha infância, né, que hoje a gente continua tendo contato. Eu mostrei agora essas coisas que eu escrevi delas, e Uhum. para elas, endereçada a elas, como uma forma de oração, e, e 2 delas falaram para mim, Kátia, aquilo que você escreveu em forma de oração pela vida da gente é o que aconteceu. Então, assim, foi algo bem impactante, porque ela falou exatamente o que você escreveu foi o que aconteceu na minha vida. Deus respondeu a tua oração. Então, Tá eu bom. escrevi como uma oração para elas. Então, vamos nos comprometer aqui e você enviar uma poesia, um poema seu, uma poesia, né? Lá no nosso grupo lá para a gente conhecer. Tá bom. Mas então, agora eu queria que você terminasse com uma mensagem, né? Não necessariamente poética, né? Palavras finais aí para a igreja, para as pessoas que eventualmente não são da igreja e que poderão ver esse vídeo nosso. As suas palavras finais, Catinha. Primeiro, eu quero, assim, agradecer a todos os irmãos, amigos e a minha família, né? Pelo apoio nesse tempo, pelas orações, pela intercessão, pela ajuda, né? Assim, muitos deram palavras de ânimo, de coragem, principalmente as orações, que foram que deram uma saída e uma solução para esse tempo, né? Que eu passei. E eu quero dizer para os irmãos, assim, que a decisão de servir a Jesus é a decisão mais acertada que a gente já tomou na vida. Pelo menos é o que eu sinto para mim. E eu creio que acho que é algo que todos nós temos que sentir, principalmente nesses tempos, que são tempos difíceis, tempos de tanto adversidade em relação à fé e à crença e à palavra de Deus. E tanta gente relativizando a palavra de Deus. E como a nossa decisão de seguir a Jesus tem que ser a prioridade, a maior importância para a nossa vida. Então, Uhum. aquela decisão que eu tomei aos meus 14 anos, quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus, reconhecer que Ele era, de fato, o propósito maior para a minha vida, em que Ele tinha algo planejado para mim e que eu queria viver, né, esses planos de Deus. E
foi a decisão mais acertada. E eu nunca me arrependi disso. E eu oro para que você, né, também tenha essa alegria no coração de ter tomado essa decisão e de nunca se arrepender dessa decisão que você tomou, porque foi a decisão mais acertada, de seguir a Jesus e deixar Ele controlar e conduzir a sua vida, porque Ele sabe o que faz e Ele sempre faz no tempo certo, sempre vai nos ajudar, nos abençoar, tudo que a gente passa vai servir para o propósito maior, que é para glorificar o nome dele. Então, que a minha e a sua vida seja sempre para glorificar o nosso Deus. Que Deus te Legal. abençoe, que Deus te guarde, que Deus renove as tuas forças, renove a tua fé, renove a tua alegria, a alegria da salvação, que é o que mais importante que a gente tem, a certeza da vida eterna com o Senhor. Legal, Catinha, muito obrigado por esse tempo, né, que você dedicou aqui para nós, e tenho certeza que todas as pessoas que verão este vídeo, com certeza serão edificadas aí com o seu testemunho, e você realmente é uma bênção para a nossa igreja, para cada um de nós e para o reino de Deus. Grande abraço para Amém. você, tudo de Obrigada, pastor. bom, Deus abençoe, fique com Deus aí, você e o seu marido e o seu pet aí. Meu miau. Essa Le- também é um presente de Deus, meu miauzinho. Legal. Valeu, Deus Catinha. abençoe. Tchau, tchau. Até.